Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. E bom, o tema escolhido da semana é um tema que está em alta, está quente nesse momento, que é o conflito entre Irã e Israel. Essa semana nós acompanhamos aí os ataques, né? Israel fez a Irã não deixou baixo e foi lá e revidou. E estamos aí então acompanhando o desenrolar desse conflito, né? O que vai acabar acontecendo daqui para frente. E acho e penso que hoje nós podemos também falar um pouquinho sobre o passado, o que levou todo esse conflito, não é mesmo, pai? Você escolheu um tema que tá meio como é que eu vou dizer? Tá bagunçando o mundo, né? Mas parece que soltou as bruxas para tudo que é lado. Com certeza. Tudo que é pastor, tudo que é não sei, que é crente e religioso desse mundo, está fazendo previsões alarmantes, como que agora o fim da história, o fim do mundo. Isso, a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Eu estive assistindo o TikTok, meu Deus, 90% dos áudios, dos vídeos que estão lá, fala tudo sobre essa guerra. Então Sim. O mundo está comentando, e de fato, posso iniciar então? Pode E de fato foi uma guerra que surgiu a partir de um ato terrorista, um ato de traição, um ato assim covarde por parte de Israel, um ataque inesperado. O Irã não estava preparado para esse ataque, porque o Irã estava negociando com os Estados Unidos e estavam sentados. Em que cidade estava? Na Turquia ou aonde? Onde que eram essas negociações? Eu sei que estava negociando dias a dias e o Irã estava até concedendo fazer algumas modificações no seu programa nuclear. Sim. Apesar que o Irã está claro para os Estados Unidos e para Israel e para o mundo inteiro que o Irã não quer a bomba atômica. E eu lamento, eu acho que o Irã está pagando um preço muito caro, porque devia ter feito a bomba atômica outrora. É lamentável que os ayatolás, que o Irã, ali desde 79, ele é um regime atacado pelo Ocidente. Os Estados Unidos nunca toleraram aquele sequestro que aconteceu lá no início da Revolução Islâmica, quando os Estados Unidos tiveram embaixadores, ou teve alguns americanos presos em Teherã, e a partir de lá os Estados Unidos declararam o Irã o grande inimigo, e Israel da mesma forma declarou o Irã um grande inimigo, porque o Irã começou desde a Revolução Islâmica de 79 se passar como um país independente, porque o Irã não era independente. Vamos falar um pouquinho sobre essa revolução, né? Explicar para o público. Antes de 79, o Irã vivia um regime monárquico, certo? Correto. Era uma monarquia, né? Que era a monarquia dos Shahs, né? Isso, Shah Pahlavi. Shah Pahlavi, que comandava o Irã, que era inclusive né, o Ocidente, pró-americano, e até então o Irã e Israel tinham relações relativamente tranquilas, né, na época dos Shahs. Tranquilas, apoiadores, dos Estados Unidos. O Irã até demonstrou um apoio na época da Palestina, quando o Estado de Israel foi criado, mas também foi o primeiro país que apoiou a criação de Israel. Depois eles voltaram atrás, exato, Sim. E reconheceram Israel como um Estado. Eram basicamente, né, cadelinhas dos Estados Unidos e de Israel. Até que em 1979 acontece essa revolução importante, que é a Revolução Islâmica, né, que aí tira o Shah Pahlavi, né, destitui Shah Pahlavi e coloca então Ayatollah Khomeini, né, e começa então os ayatolás, né, a comandarem, que se tornam, o que são os ayatolás? São líderes de Estado, espirituais, militares. Eles não são presidentes. Não. O Irã, ele tem um regime extremamente democrático na sua formulação política. É engraçado. Eles têm uma presidência eles têm um governo civil, você vê, e paralelamente eles têm, digamos, o que a imprensa chama de Estado teocrático. Mas não dá para classificar bem o Irã como um Estado teocrático. Isso não existe. Mas com a força muito grande, sim, dos ayatolás, e uma organização a ponto que eles, de fato, comandam parte do exército, né? Comanda a parte religiosa. A parte religiosa, que é muito forte, porque a religião islâmica é muito forte. E lá eles
eles são da religião xiita, Isso. do ramo xiita. E eles do são islamismo. descendentes de persas, né? Persas e xiitas, Sim, diferente o Irã dos... é a antiga Pérsia, é um Isso. povo milenar, um povo muito anterior aos judeus. Então é um povo que existia concomitantemente com outros impérios da época, com o Império Isso. Caldeu, com o Império Babilônico. Então Isso. eles são um povo que existem desde 2000 anos antes de Cristo. Então eles têm uma tradição histórica. Então não é qualquer povo. Um povo que se manteve como eles é graças à sua cultura, força econômica. Eles têm um soft power muito grande. Isso, e com a Revolução Islâmica de 79, a gente tem uma mudança, porque os ayatolás, eles querem então, eles vão contra o imperialismo americano e contra o imperialismo israelense. E eles então passam a ser pró-Palestina, inclusive na Embaixada de Israel, quem acaba assumindo é a OLP, se eu não me engano, né? A OLP que eles acabam dando essa vaga, né, ao LP. Então o Ayatollah Khomeini, ele já tinha uma política de ser contra, né, o imperialismo de Israel e pró-Palestina. E aí que então começou a existir essa tensão entre Israel e Irã, né, que começa a crescer. Tanto que os Estados Unidos financiaram o Iraque, para fazer a guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein foi usado pelos Estados Unidos em determinado momento. Isso. E para fazer a guerra. Então os Estados Unidos, eles já jogaram sob todas as formas. E Isso. como o Saddam, depois eles mataram o Saddam, porque o Saddam também se rebelou contra eles, então hoje eles usam Israel. Israel é o cão de guarda deles, é a ponta de lança do imperialismo americano. Isso. Que é o imperialismo, porque Israel também pratica o imperialismo na região. Exatamente. Vide que Israel travou só no último ano, nos últimos 2, 3 anos, várias guerras. Isso. Eles fizeram a guerra contra o Líbano, né? Ali contra o Hezbollah. Eles fizeram a guerra na Síria. Eles vêm bombardeando a Síria nos últimos 10 anos. Isso. Eles têm feito bombardeios à Síria, tomaram agora um pedaço do território sírio. Eles têm feito a guerra contra o Hamas, claro, que é palestino. Eles têm feito a guerra contra quem mais? Então vamos falar aqui que uma das principais acusações de Israel contra Irã é de que Irã financia o Hamas e o Hezbollah. Esse seria uma das justificativas, né, de Israel para ainda mais ter esse ódio para o Irã, porque eles acreditam ao Irã que o Irã é todo o mal ali do Oriente Médio, né, que digamos assim, financia e agencia. O Irã, de fato, ajuda essas forças, que eles chamam a força da resistência, né? Isso. Então, eles resistem ao domínio de Israel. É uma forma de ajudar os palestinos. Claro que o Hezbollah cumpria essa função ali, mas eles também detonaram com o Hezbollah. Não que eles acabaram com o Hezbollah, mas bombardearam as cidades de Beirute, essa região sul do Líbano, imensamente. Outrora até ocuparam já o sul do Líbano. Então Israel... Mas eu quero dizer uma coisa, Larissa. Essa guerra ali tem novos ingredientes. Sim. Ela não é só esse conflito entre Israel e o Irã, ou entre Israel e o eixo da resistência. Isso. Esse tem aí algo por trás. Esse aqui é um conflito geoestratégico. Ele tem o dedo dos Estados Unidos. Esse ataque aqui, ele foi coordenado, Donald Trump é que coordenou isso tudo. Então foram os Estados Unidos, inclusive tem especialistas, cientistas políticos que dizem que na realidade essa conversação que Trump tinha com os árabes, de discutir o programa, quer dizer, com o Irã, o programa nuclear deles, já era uma armação. Sim. Porque a partir dali, e através da Agência Internacional de Energia Atômica, eles pegaram todas as informações das usinas nucleares do Irã. Isso. E muito bem, isso é um ponto. Israel já vem fazendo essa espionagem, né, do Irã, dessa questão nuclear. E eles acusam veemente o Irã de estar construindo uma bomba. Né? Eles chegaram absurdamente agora a dizer, para justificar o ataque covarde que eles fizeram contra o Irã, a traição, eles disseram que não levaria
3 semanas ou 3 meses, acho que 3 meses, o Irã teria capacidade de fabricar, eu não sei, 9 bombas atômicas. 9 a 15 bombas atômicas. Isso. Isso ali é uma falácia, assim, que não tem sentido mentira. nenhum. Primeiro porque o Irã, ele tem um processamento do urânio muito baixo. Ele aumentou, diz a Agência de Energia Atômica, que chegou a 60%, mas agora você tendo um processamento de 60%, você não fabrica uma bomba atômica. Ela precisa um processamento aproximadamente de 100%, acima de 90%. E outra, o Irã sempre deixou claro que nós não queremos a bomba atômica, porque os ayatollahs são contra a bomba atômica. E ali que eu digo, foi a ingenuidade do Irã. O Irã, hoje, ele não teria passado por essa humilhação se ele tivesse bomba atômica. Não precisa ter bomba atômica, nem deve ter bomba atômica para jogar nos outros, mas bomba atômica para se defender. Porque se o Irã tivesse lá 50 bombas atômicas estocadas, jamais Israel atacaria o Irã, e mais ainda da forma covarde como ele fez. Eu acho que uma questão geopolítica importante que muitas pessoas não entendem é essa questão da bomba atômica. Os países hoje terem bomba atômica não é um significado de que eles vão atacar com a bomba atômica, mas é uma questão de se defender, para que outros países não ataquem, né? Então ela é usada como uma questão de estratégia geopolítica, né? Claro. De proteção. E o Irã não é a primeira vez que o Irã é humilhado. Eles já mataram cientistas nucleares e outros cientistas há mais de 10 anos, eles vêm matando cientistas. Eles já humilharam o Irã várias vezes nos últimos anos. Sim. Inclusive mataram um líder do Hamas lá em Teherã, um líder do Hamas na posse do atual presidente iraniano. Eles foram lá e mataram. O Mossad tem centenas e milhares de agentes dentro do Irã. O Irã tem dificuldade, como eles são um povo muito, para dizer um povo irmão, um povo de mesma cor, de eles muito aproximar. Né? Eles não, o Irã tem dificuldade de descobrir quem são os agentes de Israel dentro do Irã. E isso o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, se aproveita disso e lança lá centenas ou milhares de agentes que vão lá mapeando tudo, os pontos, e por isso que o bombardeamento deles tem sido tão grande. Apesar que o Irã deu uma resposta interessante. Ele ao menos quebrou esse domo de ferro que eles falavam tantos anos, que ele era imbatível, que nem míssil era capaz de atingir Israel, e agora mostrou que os mísseis hipersônicos, ou mesmo mísseis com maior alcance, conseguiram sim ultrapassar o domo de ferro e atingiram. Isso pela primeira vez na história, o Israel acabou sendo bombardeado efetivamente. Não era como o Hezbollah. O Hezbollah jogou algumas bombinhas lá, mas eram bombinhas pequenas, sem efeito, e agora não. Ao menos os israelenses ficaram correndo. Deram um susto. Um susto, ficaram correndo para os abrigos. Eu vi umas escolas sendo esvaziadas, coisa louca. Crianças de 2, 3 anos correndo para abrigos. Então foi uma humilhação também para eles. Eu acho esse povo judeu, que não é sionista, um povo, ele aproveita agora para derrubar esse Netanyahu, que é um regime extremista, e instaura um governo democrático, um governo nacional que respeita os vizinhos e que restabeleça a paz na região. Seria um momento, né, para isso. E falando em Netanyahu deu uma declaração de que para ele a solução disso vai ser matar o Ayatollah. Tu acompanhou essa fala dele? Que teria que exterminar? Viu que o Trump falou também? Também, né? Ele disse que ele podia ter matado o Ayatollah, mas ele não quis. Ou seja, isso é conversa, olha, isso é absurdo. Vamos então falar um pouquinho mais sobre o dedinho dos Estados Unidos nessa briga toda? Então, qual é o dedo dos Estados Unidos nessa guerra? Qual é o objetivo? Porque você sabe, Larissa, que o Irã é um grande parceiro da China. O Irã também é um grande parceiro da Rússia. Então, eles fazem parte do BRICS. Então, os Estados Unidos, eles querem detonar uma força importante no BRICS, que é o Irã. E mais especificamente, como eles objetivam atacar a China, como eles objetivam cercar a China, então eles pensam que eles podem vir por lá, por essa região da Ásia e do Centro Asiático ali, a partir dali cercar a China, porque eles têm já ali dezenas de bases militares instauradas nessa região, os Estados Unidos. Então, se eles conseguirem derrubar o governo do Irã, criar um regime, como tu diz, um regime lá que seja pró-americano,
eles criariam um sério problema para a China. E o Irã também faz divisa com a Rússia, né? Também eles têm uma divisão ali, uma fronteira. Não, ele não chega diretamente a fazer divisa com a Rússia. Mas está mais próximo. Ele encosta nos mares, a partir dos mares. O que também seria algo estratégico em relação... A partir do mar Cáspio e dos mares, sim, aí teria vizinhança, mas não diretamente. Sim. Mas é muito próximo. Estratégico ali. Também, então, contra a Rússia, sim. Né? Então ali o Irã, ele está sendo um percalço, ele está sendo um percalço, né? Ele está sendo um problema para os Estados Unidos na região. Porque o Irã, você viu, ele tem fornecido muitos drones para a Rússia na guerra da Ucrânia. Então isso também faz com que os governos europeus, a Alemanha, Inglaterra e a França também se opõem ao Irã. Então, o Irã tem a tecnologia muito boa de drones, né? Eu estava pesquisando, sim. Eles estão muito avançados na questão dos drones, né? E na tecnologia de mísseis, provavelmente no início eles tinham algum apoio da Coreia do Norte. Não me lembro, a Coreia do Norte ajudou muito o Irã. Não sei se chegou agora nesses mísseis hipersônicos, porque daí o Irã criou pernas próprias para desenvolver os mísseis. Mas no início a Coreia do Norte deu muita ajuda ao Irã. Isso também foi importante. E a Coreia do Norte lançou uma nota, então por isso que eu digo, claro que existe um risco para um conflito mundial, existe esse risco, que numa dessas a Coreia do Norte não vai aceitar que o Irã humilhe que o Irã seja que Israel humilhe o Irã, e aí, claro, pode entrar, quem sabe, ter outros países que entrem na guerra. E provavelmente a China também vai ser mais dura. A China tem emitido notas duras, assim como a Rússia, mas eu acho que Israel não está livre de ser fortemente repreendida nessa política de assassinato que ela fez ali contra o Irã. Isso. E o que a gente, então, pode dizer, pai? Esse conflito, ele... Claro, a gente entende o motivo dos Estados Unidos estarem, né, entrando nesse conflito. Será que a gente pode avaliar uma escalada aí, um tensionamento dos Estados Unidos agora com a China e com a Rússia nesse conflito do Irã? O que é a possibilidade dos Estados Unidos entrarem na guerra? Basta que, veja só, o Israel de certa forma fracassou no bombardeamento deles. Eles tinham como objetivo principal detonar com as usinas nucleares do Irã. Olha só que absurdo, você jogar bomba numa usina nuclear, isso é equivalente a você jogar uma bomba atômica. Isso. Então isso pode dar uma situação como deu em Chernobyl, a explosão de Chernobyl. Seria catastrófico, na Ucrânia, da época, nos anos 70, isso poderia acontecer. Só que o Irã, ele enterrou algumas usinas, ele colocou elas com profundidade debaixo do solo, e parece que assim, as principais usinas estão bem colocadas, e o bombardeio israelense não consegue atingir. Eles não têm. Só os Estados Unidos têm uma que têm essas bombas que penetram de 60, 80 metros de profundidade. Então, assim, há uma grande possibilidade de os Estados Unidos entrarem nessa guerra. Porque o Irã deixou claro que os Estados Unidos chantagearam agora, o Trump chantageou o Irã, dizendo que o Irã tem que acabar e tem que negociar. Só que ele quer que o Irã negocie de joelhos. Sim, saia sem forma nada, humilhante, né? Saia sem nada. Ele quer, vocês param e quer arrancar as usinas nucleares, arrastar elas para fora do Irã, dizer, vocês não podem mais ter usina nuclear e pronto, acabou. E o Irã não vai aceitar isso. Eu acho que o Eli Khamenei deu uma resposta firme e deixou claro que o Irã não negocia dessa forma. O Irã é um país soberano, independente, e que sua história permite que não se ajoelhe perante ninguém. Imagina, a questão nuclear é importante para o Irã, né? É uma questão... Sim, porque o Irã ele é um país de pouca chuva. Então o Irã ele precisa muito da tecnologia nuclear para energia, porque senão eles vão ter que iluminar as cidades deles na base do petróleo. Então olha como é importante a energia nuclear para o Irã. E sempre levando em consideração que o Irã tem 1.648.000.000 de quilômetros quadrados. Já que eu falei do Irã, vou falar de Israel. Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. Então, olha só, dentro do Irã cabem, sei lá, 20 Israéis. Então, assim, só para comparar, mas isso também requer, tem uma população de quase 100 milhões de habitantes, 90 milhões de habitantes. Então, quanta energia não precisa? Ainda mais no mundo agora que está caminhando para a inteligência artificial, onde
o consumo de energia é maior, especialistas entendem que nós podemos até triplicar em pouco tempo o consumo de energia no mundo. Olha só, onde que você vai buscar energia? O Irã não tem usinas hidrelétricas. Ia significar uma profunda crise energética para o Irã. O Irã não tem crise, não tem usinas hidrelétricas, nem terá como construir, não tem rios lá. Sim. Então são rios pequenos, rios que máximo você pode fazer uma PCH, uma usininha pequena, mas não para gerar grandes usinas hidrelétricas. Então o Irã precisa muito da energia atômica para tocar o país, para ter energia. Senão vai poluir o mundo, vai ter que gastar com petróleo. E todo mundo sabe, quem vê o aquecimento global, sabe que nós precisamos se livrar do consumo do petróleo. Exato. E nesse ponto a energia atômica ela é uma energia quase que limpa. Se você sabe guardar esse urânio que não é mais aproveitado na produção de energia, se você criar um lugar seguro para guardar ele, não jogar no mar como os Estados Unidos fizeram, ainda fazem, e colocam ele em tambores e lançam lá no fundo do mar. Imagina se um tambor desses explodir, um tambor desses com o tempo vai se corroendo, né? E não, você tem que guardar ele no solo. E Irã tem desertos, tem lugares bons para guardar esse lixo atômico, como se chama. Isso. Então você pode ter energia limpa por isso que o Irã, e fora hoje o uso dessa tecnologia na medicina, você precisa em várias áreas várias áreas. E algo que o Netanyahu vem fazendo agora é colocar a população iraniana contra o Ayatollah, né? Ele está instilando, né, com que a população, está incentivando a população a pedir o fim do Ayatollah, dizendo, olha só, vocês são pobres, vocês estão, né, em crise, não sei o que, agora essa guerra vai gerar mais crise para vocês. Você viu esse discurso? Assim? Como se o povo do Irã fosse ignorante. O povo do Irã passa por algumas dificuldades e sabe que tem dificuldades, mas também o povo do Irã sabe que essas dificuldades são decorrentes do bloqueio econômico que ele sofre desde 1979, desde a Revolução Islâmica. Então, claro que existe descontentamento e oposição no Irã, existe. E agora, a ponto de essa população derrubar o governo como Netanyahu sonha, como o presidente Trump também tem esse mesmo sonho, eu acho que aí eles ficam sonhando com as estrelas do céu e isso não é tão simples acontecer. Não vou dizer que nada é eterno, nada é imutável, todo mundo sempre está em movimento e, portanto, daqui a não sei quando, o Irã pode ter um outro regime, sei lá que tipo de regime, quem sabe o socialismo ou comunismo, uma sociedade muito mais avançada do que essa hoje. Agora, no momento, quando você ataca um país, você, de uma forma traiçoeira como essa, eu acho que você não cria as condições para derrubar esse governo. Israel foi extremamente traiçoeiro no ataque que eles fizeram. E eles escondem essa questão do bloqueio, parece. Vamos falar o que é o bloqueio hoje que o Irã tem? O Irã tem todo tipo de bloqueio econômico. Ele tinha sofrido uma amenização do bloqueio em 2015, quando ele negociou um acordo da energia nuclear com a Europa, né? Então, na época, esse acordo foi intermediado pela Rússia e aí o Barack Obama negociou isso pelos Estados Unidos e ali se abriu mão de uma parte do bloqueio econômico. E o Irã começou a ter direito de vender, de comprar e de exportar para a Europa ou para outros lugares do mundo. Porque o Irã está completamente proibido de vender petróleo, ele está completamente proibido de comprar e vender praticamente tudo pelo mundo. Então é um bloqueio... A sua energia nuclear também, né? Ele não é um bloqueio igual ao da Venezuela ou de Cuba, porque ela é um país grande e tem aliados ali mais perto, como a própria China, que compra basicamente hoje o petróleo iraniano. Quem compra é a China. Até porque o bloqueio americano não se estende à China, o bloqueio americano não se estende à Rússia. E como a Rússia tem petróleo, ela não precisa comprar o petróleo do Irã. Então é basicamente a China sozinha que compra o petróleo do Irã. Mas eles e o resto eles fazem movimento clandestino. É como os países que sofrem os bloqueios econômicos, eles precisam criar navios com bandeiras diferenciadas, pegar muitas bandeiras de outros países para esconder quando navegam em mares internacionais, que são, por exemplo, um navio iraniano. Vamos pegar um exemplo.
Então, eles têm relações com a Venezuela, têm alguma relação com o Brasil acho que deveria mais negociar com o Irã. Eu acho que o presidente Lula está muito calado, não está se manifestando. Eu acho que era hora do presidente Lula assumir uma postura firme, romper as relações diplomáticas com Israel, mas olha, fechar a embaixada israelense aqui no Brasil e colocar claro, aqui só vai abrir embaixada quando vocês assinarem um acordo de paz e de respeito com os palestinos, quando acabar o genocídio do povo palestino e vocês negociarem um acordo com o Irã. Aí vocês podem reabrir a embaixada de vocês. Mas fora dali o Brasil não pode tolerar. Tem que proibir a compra de tecnologia de Israel. Os nossos prefeitos, governadores e próprias empresas privadas negociando e comprando tecnologia de Israel. Isso tem que acabar. Nós temos que fazer com que Israel não tenha acesso ao nosso mercado brasileiro enquanto eles estiverem cometendo um genocídio. Imagina você comete um genocídio contra um povo e você está negociando livremente pelo mundo afora. O Lula está dormindo no ponto, até porque vamos lembrar que lá na flotilha, né, tinha um brasileiro lá. Sim. Esse brasileiro foi preso. E está lá ainda. Já voltou? Eu acho que ele não voltou. Então, olha o que o Lula está esperando, né? Para romper essas relações. Falta coragem para o Lula. Onde está a coragem de romper? Como parece que tem medo de Israel. Essa hora aí, vamos arrebentar as amarras. Vamos se tirar aquela extrema de deixa o Bolsonaro negociar com Israel, manda o Bolsonaro lá tomar um banho no Rio Jordão, que ele precisa de um banho, até para limpar-se um pouco por os crimes que ele cometeu aqui. Então manda ele lá, porque uma vez ele foi lá para o Rio Jordão se batizar. Manda agora, eu vou mandar ele tomar banho lá. Agora, nós não podemos aceitar que Israel fique aqui dentro ainda dando pitaco. Não. Quando o Lula uma vez criticou na guerra da Palestina, o embaixador israelense aqui ficou cantando de galo aqui no Brasil. Mas torce esse pescocinho e manda de volta. E nessa última semana você acompanhou que um repórter da Globo foi censurado? Quando ele falou sobre a questão própria, ele questionou por que Israel poderia ter a bomba atômica e por que a Irã não poderia ter. Sim, né? Ele foi cortado. Mundial, os patrão da imprensa, não seja ela americana, a brasileira eu sempre digo, ela é porta-voz da imprensa americana. Isso. Todos atacam eles não atacam diretamente o Irã, mas daí eles já falam assim, e dizem que a terra, como é que eles dizem para Israel? A Terra Santa, a Terra Santa está sendo bombardeada. Ora, que Israel é Terra Santa? Sim. Jerusalém, cidade santa. O que Jerusalém tem de santa? Ela é uma cidade como qualquer outra, tem religiões. Lá tudo bem, as 3 religiões se sentem representadas. É o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Mas não é terra santa de ninguém. Qualquer solo é sagrado. Qualquer povo tem direito ao seu solo e tudo é sagrado, então vamos dizer. A terra nossa é sagrada do Brasil. Então a deles é mais sagrada que a nossa? Não. Então isso aí eu acho que até essa linguajar que a imprensa usa é antiquada, é parcial, não é um linguajar imparcial como nós temos que ter no jornalismo. Então a imprensa brasileira é lastimável. Ela é totalmente submissa aos interesses de Israel. E sobre outra questão do Lula, eu estava pesquisando sobre toda essa questão de Irã e eu vi que o Lula, no primeiro, se eu não me engano, no primeiro mandato dele, existiu um acordo do Brasil com o Irã em relação à energia nuclear. E a que par que isso está? Hoje o Brasil mantém essas relações com o Irã? Eu sinceramente... Eu não sei. O Lula não parece que não restabeleceu nada. Porque Bolsonaro acabou com tudo isso. Então o Lula parece que não restabeleceu, não criou nada. Então eu acho que o nosso embaixador, o embaixador do Lula das relações exteriores é muito fraco. Estaria na hora do Lula trocar esse embaixador. Desde que esse homem, ele é um homem de carreira, um funcionário público de carreira, mas não está preparado para um mundo que está em crise, um mundo que está em guerra, um mundo que está sob ataques do imperialismo americano e de Israel para todos os lados. Você tem que ter um ministro de relações exteriores muito ativo, muito preparado para estar à altura de hoje. Porque para você intermediar conflitos, para você chegar lá e dizer para Israel, nós vamos romper as relações diplomáticas se vocês não mudarem a postura de vocês. Tem que dizer na cara deles.
E isso, nosso ministro também das Relações Exteriores não está preparado para isso. Israel, eu não sei por que o Lula colocou um ministro tão pequeno para um cargo tão importante como é o Ministério das Relações Israel Exteriores. teria que engolir, porque Israel vai querer peitar o Brasil também? Eles são capazes de tentar querer, mas nós vamos peitar eles também. Vamos né? ter que fazer, não vamos ter medo de Israel. Nós somos de jeito um país nenhum. muito superior nesses Sim. quesitos. E outra questão, agora eu penso que seria um momento de Lula ajudar a Irã, né? Então, se essa questão nuclear aí a gente não sabe se acabou, seria um momento do Brasil até reaproveitar, apesar do Brasil não ter energia, aqui o Brasil não trabalha muito com a energia nuclear, né? O Brasil tem outras fontes energéticas, né? Mas precisamos né? Exatamente dessa área nuclear. Se a ciência quer desenvolver, a gente precisa. E hoje eu penso que o Brasil deveria construir mais usinas nucleares para ter Também. mais energia. Imagina se nós tivermos uma seca de norte a sul. Veja como aconteceu na Amazônia. Lembra da seca, das 2 ou 3 grandes secas que nós tivemos nos últimos 10 anos na Amazônia? Sim. As usinas nossas da Amazônia, as hidrelétricas, como Balbina, a Giral, a Santo Antônio, todas essas aí, Tucuruí, elas praticamente não produziam uma gota de energia elétrica. Elas estavam sem produção de energia elétrica. No norte foi consumindo energia elétrica que nós pegamos, que foi daqui do centro do país, ou do sul do país para lá, porque eles não estavam produzindo nem energia elétrica mais suficiente para eles. E se uma seca dessas coincidir com o norte e o sul, o leste e o oeste? Exato. E daí? Nós vamos passar sem energia elétrica, vamos morrer de calor no verão, frio aqui não é o caso, mas nós vamos passar por uma perrengue danada, vamos passar uma crise econômica danada, porque vamos ter que fechar indústrias, vamos ter que racionalizar a energia, vamos ter que apagar as cidades, as luzes das cidades à noite, e ali vem a questão da energia nuclear. Se nós tivéssemos 5 usinas atômicas boas, e nós temos bons lugares para instalar, longe das grandes cidades, ora, nós teríamos uma garantia de segurança energética. Uma energia de segurança, né? Caso aí fica construindo barragem para tudo que é lugar, usina... Que causa problemas ambientais. Né? Estão destruindo nossos peixes, estão destruindo todo o nosso bioma nos rios, porque está se construindo usina hidrelétrica em tudo que é lugar. A energia nuclear, se ela é bem feita, bem manejada, ela é bem segura, não teria problema nenhum para isso. Fora que se o Brasil quer desenvolver suas forças produtivas, quer crescer enquanto nação, ele vai ter que ter uma imensa produção de energia, até porque o nosso país é gigantesco. Imagina se a gente for desenvolver indústria, for desenvolver tudo isso, a gente vai precisar de energia. Mas, Larissa, eu quero falar mais uma coisa assim, como tu me perguntou antes, os efeitos dessa guerra. Por um outro lado, não sei se você acompanhou, o mundo também está se rebelando contra Israel. Sim. Se Israel acha que ela está ganhando popularidade, fazendo um ato de traição, um bombardeio de traição, como eles fizeram ao Irã, e esse genocídio que eles estão cometendo na Palestina, de assassinar, matar da base da fome o povo palestino, se eles acham que eles ganham popularidade mundial com isso, não. Vai ter algum extremista de direita que vai estar aplaudindo isso, que é a favor do uso da bomba atômica, e Israel é o risco, ela sempre poderá usar bomba atômica contra o Irã ou contra qualquer país. Agora, a população, eu tenho visto grandes manifestações brotando pela Europa, nos Estados Unidos, até vi uma em São Paulo, uma manifestação de apoio aos palestinos. Então eu acho que o mundo aos poucos está começando a liberar sua voz, aos poucos nós estamos começando a ver as ruas começarem a falar pelo mundo afora e começar a se opor ao genocídio palestino e também, de carona, claro, essa questão de Israel. Porque ninguém precisa do Irã, ninguém precisa ser simpatizante do Irã, mas também ninguém vai concordar com um ataque traiçoeiro como o Irã sofreu. Eu acho que isso, ninguém gosta da covardia, ninguém gosta de um ato terrorista. Então eu acho que o Israel vai pagar um preço muito alto por isso. Se eles continuarem desse jeito, eu penso, imagina se eles bombardear as usinas nucleares e causar uma Chernobyl ali, uma Hiroshima ou uma Nagasaki ali. Então imagina
um desastre nuclear, Sim. eu penso que a população mundial vai se rebelar imensamente contra Israel. Eu estou vendo a população está começando a criar ódio. Eles podem dizer, é antissemitismo. Não, isso não é antissemitismo. Isso não tem nada a ver com o que o nazismo fez contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, mas é repudiar porque eles fazem a mesma coisa que os nazistas fizeram com eles agora estão fazendo com os palestinos e com o Irã. É repudiar então, o sionismo. É claro, diferente. repudiar o sionismo. Então eu acho que o mundo precisa se erguer, precisa se levantar. Porque nós só vamos garantir a paz no planeta Terra, só vamos garantir a paz se a população mundial se erguer e exigir a paz. Se não exigir, se não se rebelar contra o que está acontecendo, nós temos o risco sim de ter ataques nucleares muito próximos. Eu observava ainda uma certa ignorância da população mesmo em relação ao que acontecia em Israel, porque Israel sempre se coloca como coitadinha, né? Sim. Eles sempre, estamos sendo atacados. E algumas né? igrejas que fazem esse trabalho também, serviços. A mídia faz esse esse trabalho. Algumas igrejas, Israel é o povo prometido, a terra prometida, é o povo de Deus. Que Deus é esse? É engraçado Deus ver os cristãos que até... mata crianças, bebês, que mata velhos, que bombardeia, que soterra as pessoas debaixo nas bombas, nos escombros. Exato. Isso não é engraçado Deus, não. ver esse papel dos cristãos, assim, quase colocando os judeus, parece que eles são mais judeus do que os próprios judeus. Do que os próprios judeus, do que cristãos. Essa deformação que está havendo, falta de cultura, de conhecimento, um povo que se recolocou, depois de 2000 anos, não estava na Palestina, que foi lá tomar a Palestina para eles, por causa da teoria sionista, da ideologia sionista, e hoje ainda a população se apegando à Bíblia, só que se fosse pelo Abraão da Bíblia, já que eles veneram tanto a Bíblia e acham e acreditam tanto no Abraão, então que acreditam também no povo muçulmano que Sim. também tem a origem de Abraão. Origem. Então, e os descendentes inclusive de Abraão. Isso. Então é engraçado, esses falsos cristãos, eles abandonam uma parte da descendência de Abraão para aderir a outra parte e chamar outra parte de povo escolhido por Deus. Então, esses absurdos que se desenvolvem hoje, essas fantasias religiosas que Israel construiu um Deus para eles, justamente para atacar os outros povos. Então, isso tem que acabar. Aos poucos eu estou vendo a população, ainda devagar, mas aos poucos a população está conseguindo acordar um pouco para isso, percebendo o que, especialmente a questão da Palestina, e isso agora vem mexendo com a população, especialmente porque estão sendo divulgadas as fotos do genocídio na faixa de Gaza, e isso mexeu, né, com especialmente a parte das crianças, é uma parte sentimental, então as pessoas estão começando a se tocar do que está acontecendo, e agora esse bombardeio, esse ataque aí que fizeram ao Irã, que foi um ataque gratuito, não tinha por que ter feito esse ataque ao Irã, e o Irã tá vindo Era o melhor momento, vamos assim dizer, que Israel estava vivendo em relação ao Irã, já que ele estava numa mesa de negociação, estava negociando com os Estados Unidos, e eles se aproveitaram desse momento que o Irã estava totalmente desprevenido, jamais esperava esse golpe, e eles aproveitaram para atacar. Agora, Irã também não vem deixando baixo. Irã tá, inclusive eu tô acompanhando o Twitter dos militares do Irã, não sei se tu acompanhou o exército militar do Irã, eles têm um Twitter, o X, né, agora é X, mas eles estão lá publicando direto, que estão fazendo a fronte. Muita propaganda agora, o Irã também foi para ofensiva, enfrentar essa mídia ocidental que é pró-Israel. O Irã está lançando bastante, o Irã está fazendo bastante propaganda e também apoio, ele está começando a ter apoio no Ocidente, muitas pessoas fazendo vídeos e mostrando a verdade. Então, a máscara de Israel está caindo. Tem que cair, então, e Irã tem que botar os pingos nos is, tem que mostrar como é que o Netanyahu vai ser? Eu vi, até tinha vídeo dizendo que o Netanyahu fez o ataque e fugiu. Que ele fugiu para a Alemanha, foi isso, não, né? Fiquei ele sabendo tinha ido disso. Sim, tá isso aí até piadas. Ele mandou atacar o Irã e ele fugiu de Israel. Então, assim, veja só,
E por isso que eu digo, Israel não vai colher nada de bom com essa guerra. Israel ainda de fato vai, como diz o Ali Khamenei, Israel vai pagar um preço caro pelos ataques que ela fez. E acho que é o que pode acontecer. Mesmo que eles irem aqui nem agora o genocídio. Se eles concluírem o genocídio do povo palestino, mesmo que eles eliminem todos os palestinos da face da terra, eu acho que eles vão pagar um preço. Sim. Porque o nazismo pagou um preço muito alto. Você vê, os nazistas, eles tinham muito poder na Segunda Guerra Mundial. E eles nunca mais conseguiram assumir um regime ao estilo Hitler desde a Segunda Guerra Mundial. A não ser agora com Donald Trump, com Bolsonaro aqui no Brasil, com Milei na Argentina, com alguns outros sócios que eles têm pelo mundo afora, construíram regimes parecidos, mas não conseguem... Nazismo não consegue mesmo, não. imprimir a mesma política exata como o nazismo. O que mais próximo se aproxima de Hitler hoje mesmo é a política de Israel. Essa sim, não tem nada de diferença com a política de Hitler. Mas acho que eles vão pagar um preço caro. A população mundial vai se erguer contra eles. Sim. E eles vão sentir na pele isso. Porque eles não têm esse poder que eles imaginam ter. Se o Domo de Ferro não conseguiu derrubar os mísseis do Irã, todos os mísseis, imagina o que pode acontecer pela frente. Então, acho que a gente pode ir encerrando o programa de hoje. Acho que a gente conseguiu levantar pontos muito interessantes desse conflito de Israel e Irã, uma guerra mesmo, né? E fazer uma defesa aqui também um pouco do Irã, que, né, é tão atacado também pela mídia ocidental, as mentiras, as fake news. É sempre interessante. Nossa mídia. É sempre importante a gente desmentir, né, as mentiras da mídia mundial e trazer essa nova perspectiva que Israel não é nenhuma coitadinha, né? Eles não são as vítimas como eles sempre querem se colocar. Eles são sim sujos. O imperialismo israelense é sujo. No programa passado a gente falou bastante sobre sanguinários, né? Não tem, eles não querem ter moderação nenhuma, eles vão sair atacando todo mundo, que hoje é o Irã, mas amanhã vai ser outro. Assim, eles não vão parar, até eles conseguirem ter toda aquela região ali do Oriente Médio para eles não vão parar. Esse é o objetivo né? deles. Esse é o objetivo deles. Então, temos que repudiar Israel, o que Israel vem fazendo, defender Irã agora e defender também a Palestina. E a paz mundial. E a paz, né? Que isso, a gente acabe com esse conflito todo, né? Mas é isso então, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Até mais. Tchau, tchau.